Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris. Marco Martins. A marcar a atualidade desta quinta-feira, 15 de julho, a onda de violência na África do Sul tem estado a alastrar, com, em pano de fundo, a contestação à detenção do antigo presidente Jacob Zuma. Os desacatos têm-se propagado a várias regiões do país. A Amnistia Internacional publicou hoje um relatório denunciando a degradação das condições dos migrantes detidos em centros na Líbia. Estava agendada para hoje a chegada de um contingente militar da SADC para ajudar no combate aos rebeldes de Cabo Delgado. No entanto, as tropas da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral teriam sofrido um atraso em relação ao calendário inicialmente previsto. Estes são os títulos a desenvolver já a seguir o bloco informativo sob o comando técnico de Dusko Sekulic. O jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. Começamos com a atualidade no continente africano. A onda de violência na África do Sul tem estado a alastrar, com, em pano de fundo, a contestação à detenção do antigo presidente Jacob Zuma. Os desacatos têm-se propagado a várias regiões do país, como nos relata a nossa correspondente Maria Mossamo. Uma semana de violência que envolveu a África do Sul lentamente começou a diminuir esta quinta-feira, com a população a calcular o custo do caos, incêndios criminosos e saques que destruíram centenas de empresas e deixou 72 mortos. Entretanto, a Agência de Segurança do Estado e a polícia estão a investigar vários grupos de mídia social onde membros do ANC de Durban supostamente discutiram como bloquear rodovias e atacar centros comerciais para forçar o Estado a ceder às suas demandas e libertar o presidente Jacob Zuma. No entanto, a ministra da Defesa, Nonsaziwe Mapisa-Nqakula, anunciou nesta quarta-feira que o governo sul-africano está a considerar enviar mais 25 mil militares para o terreno na tentativa de restaurar a ordem pública no país. O saque de lojas deixou alimentos e outros itens essenciais escassos, o que pode se tornar um problema sério nos próximos dias. O encerramento de muitos postos de gasolina também atingiu as linhas de abastecimento de transporte. Os distúrbios começaram inicialmente a resposta à prisão do ex-presidente Jacob Zuma na semana passada por não comparecer a um inquérito de corrupção, mas eles rapidamente degeneraram em pilhagens e destruição, impulsionados pela raiva generalizada sobre as dificuldades e a desigualdade de quase 3 décadas de democracia desde o fim do apartheid, que não conseguiram resolver. Metade da população vive abaixo da linha de pobreza, de acordo com os últimos dados do governo de 2015, e crescente desemprego desde o início da pandemia de coronavírus deixou muitos desesperados. De Joanesburgo para a Rádio França Internacional, Maria Mossamo. A Amnistia Internacional publicou hoje um relatório denunciando a degradação das condições dos migrantes detidos em centros na Líbia. Segundo Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal, mudaram as instalações em que estão os migrantes apreendidos pela Guarda Costeira Líbia, mas os responsáveis, muitos deles implicados em casos de violação e tortura, são os mesmos, o que significa que na realidade nada mudou no que toca aos abusos de que são alvos os migrantes. Há alguns locais para onde iam os refugiados e os migrantes e locais esses de desaparecimentos e que foram encerrados. No entanto, os responsáveis por esses locais foram trabalhar agora para novos locais e, portanto, nesses novos locais não acreditamos que algo vá mudar, porque nada das orientações e até das pessoas que antes foram responsáveis por desaparecimentos, por torturas, por violações, por espancamentos e por violência generalizada sobre estas pessoas, vai mudar só porque mudaram as instalações e mudaram o nome dos estabelecimentos. Nós lançamos agora precisamente um relatório onde entrevistámos trabalhadores humanitários, 53 refugiados e imigrantes, dentre os quais 45 mulheres e os restantes homens, onde analisámos também imagens de satélite e as próprias imagens divulgadas pelas redes sociais das autoridades que na Líbia gerem a questão dos refugiados, quer os que chegam à Líbia, quer depois os que são devolvidos ou interceptados no mar, e temos descrições que são aterrorizadoras.
Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal, entrevistado por Leonardo Silva. O ministro angolano das Relações Exteriores, Tete António, disse que é preciso acreditar no levantamento do embargo de armas à RCA, mas não acredita que isso se faça no Conselho de Segurança da ONU a 29 de julho. Angola preside atualmente a Conferência Internacional sobre a região dos Grandes Lagos. Olha para a história das Nações Unidas. Se nós não tivéssemos acreditado nós próprios nas nossas independências, não as teríamos hoje. Portanto, é preciso acreditar, marcar os passos sólidos para aí chegar. Ou seja, acredita neste levantamento do embargo já no final do mês? Não será. Dia 29 haverá a reunião de Nova Iorque. Nós sabemos também quais são as tendências, nós sabemos que no nível do Conselho de Segurança funciona sistemas de membros permanentes e não permanentes, e permanentes que têm todo o poder de usar até o veto para não deixar passar uma decisão. Isso pode acontecer e, tendo em conta a dinâmica, nós sabemos que não há ainda consenso, mas é preciso ter uma visão abrangente do que a região está a pedir. Tete António, ministro angolano das Relações Exteriores, entrevistado por Karina Branco. Continuamos com a atualidade na África lusófona. Em Moçambique estava agendada para hoje a chegada de um contingente militar da SADC para ajudar no combate aos rebeldes de Cabo Delgado. No entanto, as tropas da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral teriam sofrido um atraso em relação ao calendário inicialmente previsto. O relato é de Orfeu Lisboa, o nosso correspondente. Várias são as fontes que dão como certo o adiamento da vinda da Força Conjunta da SADC para combater o terrorismo em Cabo Delgado. As reais causas por detrás desta informação não é conhecida, mas sabe-se que a chegada no passado fim de semana de tropas ruandesas que não fazem parte do bloco regional levou a ministra sul-africana da Defesa a lamentar a presença deste contingente antes da força da SADC destacada para Moçambique. Dércio Alfazema, analista político, levanta algumas preocupações. O ministro da Defesa Nacional disse que está tudo pronto, o país está pronto, mas no dia 13 também circulou um outro comunicado dando indicação de que a SADC já não viria no dia 15 porque estava refém de um acordo que deveria ser assinado por Moçambique. Moçambique disse que já assinou o acordo. A África do Sul já veio questionar a chegada antecipada das tropas de Ruanda. O certo é que, diz o analista político, o combate ao terrorismo é uma necessidade urgente na província de Cabo Delgado, no extremo norte de Moçambique. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. O secretário do Alto Comissariado para a Covid-19 na Guiné-Bissau, Plácido Cardoso, disse hoje que o país está a começar a viver a terceira vaga da pandemia. O médico guineense falava na cerimónia de entrega oficial de 24 mil doses de vacinas doadas pelo governo de Portugal à Guiné-Bissau. São Tomé, 102.8 FM. Prosseguimos com a atualidade internacional. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi internado na manhã desta quarta-feira no hospital devido a uma obstrução intestinal. Mais pormenores com Stephanie Palma. Jair Bolsonaro foi levado na manhã desta quarta-feira para o Hospital das Forças Armadas em Brasília após ter sentido fortes dores abdominais durante a madrugada. O presidente brasileiro foi depois transferido para um hospital de São Paulo num avião da Força Aérea, na sequência de uma obstrução intestinal. Os médicos vão avaliar a necessidade da realização de uma cirurgia que num primeiro momento foi descartada, mas todas as hipóteses permanecem em aberto, tendo em conta a evolução do seu estado de saúde. O Hospital Vila Nova Star, onde o presidente se encontra, divulgou um boletim médico onde dá conta de que Jair Bolsonaro vai permanecer no hospital após a execução de vários exames e irá receber um tratamento clínico conservador. O chefe de Estado refere que o problema de saúde que enfrenta se deve ao facto de ter sido esfaqueado em 2018 num ato de campanha eleitoral em Minas Gerais. O mau tempo no oeste da Alemanha, que provocou inundações e o desabamento de casas, causou pelo menos 42 mortos, segundo um novo balanço divulgado hoje pela polícia e serviços de socorro. O primeiro-ministro designado no Líbano, Saad Hariri, anunciou hoje que desiste de formar governo quase 9 meses depois de ter sido nomeado e quando o país enfrenta a pior crise socioeconómica
da sua história. Estamos a chegar ao fim deste jornal. A informação continua na internet, na página rfi.fr/pt.